Está lá com o Bob Faria. Boa tarde, Bob. Ronaldinho Gaúcho, que se não é o jogador que mais fomenta discussões nas mesas de debate, né? Ou é hora, ele tem que jogar pela esquerda, tem que jogar pelo meio, né? O Ronaldinho Gaúcho tem que ir para a seleção, não é para ir para a seleção, tem que ficar no Brasil, jogar fora. Desde o começo que o Ronaldinho Gaúcho apareceu para o futebol, ele vem sendo material de teses nas mesas de debate. A gente tem como praxe aqui no Arena Sport TV, quando a gente tem uma enquete, a gente pergunta para os nossos amigos debatedores. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Vou perguntar para o Ronaldinho Gaúcho da nossa enquete. A gente está perguntando se você acha em casa que o Filipão deve convocar o Ronaldinho Gaúcho para a Copa das Confederações. Ronaldinho Gaúcho, muito boa tarde. Um prazer tê-lo aqui conosco. Você acha que o Filipão deve te levar? Seja bem-vindo. Boa tarde. Pô, já abriu te colocando nessa, hein? Tá até sem jeito. Enquanto a gente dá uma acertadinha no áudio aqui, deixa eu agradecer gentilmente aqui a estrutura do Atlético Mineiro, que abriu as portas da Cidade do Galo, a linda Cidade do Galo, para nos receber. Daqui a pouco a rapaziada está chegando para treinar. E especialmente o Ronaldinho, que está aqui do nosso lado, para conversar com a gente nessa tarde no Arena. Ronaldo, obrigado por tá aqui com a gente hoje, dividir com a gente essa tarde de quinta-feira. E o momento Seleção Brasileira, claro, a gente está aí com a Copa das Confederações batendo as portas, está todo mundo querendo saber sobre Seleção Brasileira. Mas o momento que você pessoalmente vive na sua carreira e na sua vida é muito especial, né? É muito especial. O momento do clube é muito bom. Depois de muitos anos, o clube voltar a disputar a Libertadores. Então é um momento muito legal, a torcida está empolgada, nós jogadores também. Então isso me deixa muito à vontade. O Alexandre não vai sossegar enquanto você não responder a pergunta dele. Dá para levar todo mundo, né? Tem que estar bem, tem que estar bem para ser convocado. Vai ficar feliz, né? Tem que estar bem para ser convocado. Então meu objetivo é me manter nesse nível para quando chegar a data da convocação poder ser lembrado. E se manter no nível significa se manter no nível físico, pessoal, de estar feliz, de estar tranquilo, de estar integrado na comunidade que você se colocou, né? Você chegou e parece que já é do Atlético desde sempre, e o Atlético te abraçou. Isso também contribui para a fase técnica boa? Sem dúvida, né? Chegar num momento bom do clube ajuda muito. Então manter o nível é fazer com que a equipe continue disputando as maiores competições, fazer com que o clube continue disputando títulos. Então esse é o nível que tem que se manter para estar sendo visto e lembrado. Lembrando, não sei se ninguém vai esquecer de jeito nenhum, né? Fazendo com a bola o que ele faz, você acha que alguém esquece ele, Alexandre? Ah, difícil. E a bola que ele está jogando, vou ter que parafrasear o Milton Leite, em que fase vive o Ronaldinho Gaúcho, é impressionante. Tá tudo ok? O Ronaldinho tá me ouvindo já, Bob? Tá ok, então. Ô, Ronaldinho, a gente tem vários... Agora já tá dando para ouvir melhor. Ah, legal. A gente tem vários assuntos para tratar com você. Eu vou começar com alguns, né? Com o Belletti, que foi seu companheiro de Copa do Mundo, 2002, e o Caio também participando, e o Alberto Helena aqui. No jogo ontem, Barcelona e Paris Saint-Germain, te deu alguma saudade do futebol europeu, Ronaldinho? Um baita jogo, um jogão. Te deu saudade do tempo de PSG e também de Barcelona? Dá saudade, principalmente que joguei pelos dois times. Então, quando chega um clássico assim, uma competição que eu tive a felicidade de vencer, que o Belletti me deu esse bicho aí. Então, quando chega a competição assim, é algo que dá saudade. Isso eu nunca imaginei que eu ouvi. Ronaldinho Gaúcho teve bicho por conta do Belletti. Eu achei que sempre ia ser o contrário. Não, mas ele tá fazendo média. O Ronaldo, naquela ocasião mesmo, na Champions League daquele ano que a gente conquistou juntos pelo Barcelona, foi o principal jogador da equipe, foi eleito o melhor do mundo naquele ano. E a gente sabe que ele é assim, né? Ele é motivado, ele é feliz, sendo bem recebido pelo clube e pela torcida. Ele vai ser o craque que todos nós gostamos de ver sempre. Eu perguntei sobre Barcelona e PSG, Ronaldo, mas também você teve uma passagem pelo Milan. Nessa questão de sentir falta, você sente falta de alguma coisa que você viveu no Milan? Muita coisa, né? Joguei numa equipe onde tinham grandes jogadores e
todo mundo, né, me ajudou muito, só tinha cara vencedora, os caras já tinham vencido tudo. Então, o campeonato italiano é um campeonato muito bom de jogar, então eu sinto saudade da competição, da rivalidade que tinha. E eu também não posso deixar de perguntar se você sente falta de alguma coisa do Flamengo, seu último clube, antes de chegar ao Atlético Mineiro. Muito. Foram 7 meses sem perder um jogo. Então, não vivi isso em nenhum outro clube que passei. Então, né, jogar no Flamengo tem um gosto especial por todo o histórico do clube, da camisa. Então, tenho saudade dos companheiros e desses 7 meses aí que vivi muito bem. A saída do Flamengo foi um pouco conturbada, né, Ronaldo? Ficou alguma mágoa na hora da saída? Ou isso tudo já é passado, está tudo resolvido? Não, mágoa nenhuma com o clube, né? Tinha um contrato e a direção que estava naquele momento não cumpriu, então mágoa nenhuma. É um clube que eu tenho um carinho muito grande, deixei muitos amigos lá, funcionários, então não tenho mágoa nenhuma. Vou perguntar para o Caio, o Ronaldinho do Flamengo é muito diferente do Ronaldinho do Atlético, Caio? Eu acho que no Atlético ele está jogando mais. Eu acho que ele fez boas partidas pelo Flamengo e acho que o arranjo de time do Atlético Mineiro favorece mais ao Ronaldinho. Se você me perguntar se ele hoje iria para a Copa das Confederações, para mim ele seria o titular da Copa das Confederações. Pelo momento que ele vive, pela bola que ele está jogando e que a gente está vendo na Libertadores. E a minha pergunta é exatamente essa, Ronaldo. Parabéns pelo momento. E assim, o que diferente tem no Atlético Mineiro que te fez jogar tanta bola como eu acho que você não jogou no Flamengo, por exemplo? Acho que é um momento diferente. Acho que aqui tem um plantel diferente, onde o clube está num momento muito bom, isso facilita. Mas também teve um momento muito legal no Flamengo, como eu disse, foram 7 meses sem perder nenhum jogo. O objetivo era fazer o Flamengo voltar à Libertadores e a gente conseguiu. Então aqui no Atlético o objetivo também era esse, fazer o Atlético voltar à Libertadores e também conseguir ajudar. Então são momentos diferentes, a gente conseguiu fazer uma equipe forte para essa Libertadores. Então isso tudo ajuda muito. Por falar em fazer uma equipe forte, você me permite fazer uma pergunta, Alexandre? Claro. Desde que você chegou, e parece que você chegou e começou a atrair talentos para o Atlético. O Atlético se reforçou muito, já tinha uma equipe muito forte, fez uma bela campanha, mas o fato de você estar integrado nesse grupo ajudou a trazer outros talentos, a trazer outros jogadores que têm se mostrado muito fortes aí na equipe do Atlético. Você teve participação nisso? Pelo menos para ligar para seus amigos e falar assim, pô, pode vir que é legal, o time tá bom, tá forte, tá bacana, ou é só uma questão da personalidade mesmo, pô, o Ronaldo tá lá, vou também? Não, acho que mais é esse outro lado mesmo, de todo mundo ver que, né, todo mundo já conhece a estrutura que tem o Atlético, todo mundo sabia, né, da possibilidade de disputar a Libertadores. Acho que isso que foi que, né, motivou todo mundo a vir para cá. Então eu fui um dos primeiros e depois, né, a galera começou a vir. Então acho que devido à estrutura do clube e a possibilidade de jogar num time bom foi o que fez todo mundo vir. E você acha que esse time do Atlético, com essa estrutura e com esse rendimento, ele tem o quê? Mais 2, 3 anos, consegue manter essa mesma dinâmica? Acho que tem tudo para manter nos próximos 15 anos, porque é um clube que está muito bem estruturado, que tem, né, um planejamento para o futuro. Então isso é o que dá vontade de continuar aqui no Atlético. Então todo mundo que está aqui quer se manter aqui devido à qualidade que tem. Deixa eu passar aqui para o Helena para também fazer uma pergunta para o Ronaldinho. Você acha que a fase do Ronaldinho merece essa vaga na seleção, Helena? Sem dúvida. Eu que fiz restrições em alguns momentos da carreira do Ronaldinho, hoje eu sou absolutamente a favor da convocação. Aliás, a propósito disso, eu queria perguntar para o Ronaldinho o seguinte, quer dizer, não há entre vivos e mortos uma alma viva que não reconheça no Ronaldinho um talento extraordinário, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Mas há muitas almas por aí dizendo que o Ronaldinho não é o mesmo na seleção, não é o mesmo na seleção.
Por que isso? Um jogador que jogou tantas vezes a seleção, disputou Copa do Mundo e tudo mais, por que é que o que o Ronaldinho acha que provoca essa reação em boa parte dos observadores, dos torcedores e da crítica? É difícil falar. Acho que não me falta conquistar nada dentro da seleção brasileira. Acho que eu ganhei todos os títulos possíveis e sempre tem que estar provando, né? Então, a gente tem que estar sempre procurando mostrar que no clube é uma coisa, é um estilo de jogo, na seleção brasileira tem um outro estilo de jogo. Então, né, agora próximo de uma outra competição importante, eu estou procurando me motivar para fazer 2 competições pela seleção muito boas para acabar bem o meu ciclo dentro da seleção. Falando em seleção brasileira, estilo de jogo, o estilo de jogo do Atlético que a gente está vendo, com um quarteto lá na frente, um quarteto muito ofensivo, e aí perde a bola, volta, recompõe, você volta para marcar no meio de campo também, e o Tardelli volta, e o Bernard também, Bernard, aliás, está sarando, daqui a pouco está de volta, a gente espera, é uma joia do Atlético. Você veria a seleção brasileira jogando com essa mesma estrutura? Ou a forma que a seleção brasileira se desenha, como ela é convocada e tal, não dá para montar esse mesmo tipo de time? Olha, eu acredito que sim. Que são todos jogadores que já estão jogando, né, ou na Europa, ou já sabem fazer taticamente o que a maioria dos treinadores do mundo quer. Então, eu acredito que dentro da seleção é só ter tempo para treinar e se pode jogar com diversas formas de tática de futebol. Se a gente vê falando que o Filipão chegou para você e disse, vai lá e faz o que você está fazendo no Galo. É isso mesmo? Aí fica mais fácil de jogar? Fica mais fácil, que é algo que eu estou acostumado a fazer, né? Então, me deu essa liberdade. Então, me senti muito à vontade. Fiquei feliz de poder ter feito um bom jogo. Legal. Ô Bob, a gente está fazendo a enquete do dia perguntando para o pessoal de casa, para os amigos que estão acompanhando o Arena Sport TV, sobre a Copa das Confederações, se tem que ter o Ronaldinho como convocado. Vou dar uma parcial da enquete, só para a gente ter a noção de como o pessoal está do lado do Ronaldinho. Ó. 96% estão dizendo que sim, né? O Filipão deve levar o Ronaldinho Gaúcho para a Copa das Confederações. 96%. É uma baita aceitação, né? É uma baita aceitação. Pegando esse carona que o Bob está falando, Ronaldinho, a maneira que o Cuca pensa futebol, se a gente pegar o histórico do Cuca, dos times do Cuca, né, Caio? São times ofensivos. Você acha que favorece a sua maneira de jogar? Olha, acho que do jeito que a gente joga aqui fica fácil para todos os atacantes. Porque todos têm essa facilidade de poder se movimentar por qualquer parte do campo. Então, nosso compromisso de ajudar na marcação é cada um voltar, um na posição do outro. Então, né, o nosso time é uma bagunça organizada, que a gente tem liberdade para bagunçar quando tiver com a bola, e sem a bola a gente tem que cada um cumprir uma função. Então, né, vejo nosso time bem ofensivo e sem a bola também tendo um poder de marcação grande. Helena, deixa eu passar uma pergunta para você. Kaká e Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. Não, juntos. Se você prefere Kaká e Ronaldinho Gaúcho juntos, ou Oscar e Ronaldinho Gaúcho? Eu prefiro Oscar. Prefiro Oscar porque é diferente. O estilo de jogo do Kaká, o Kaká é um meio ofensivo que pega a bola e sai para tentar jogar decisivo. O Oscar não, o Oscar é um organizador. Ele é um jogador que pode fazer o tal segundo volante, que antigamente era o meio armador, né? Ele pode fazer porque ele tem um senso de colocação e marcação muito maior. O Kaká não faz isso bem. Quando tentou marcar lá no Real recentemente, acabou fazendo besteira, fez falta e tal. O que eu queria saber do Ronaldinho é o seguinte: será que um dos segredos do Atlético, o Galo, joga muito o Galo, viu, Ronaldinho? Eu quero dizer isso aí, repetir sempre, joga muito o Galo. O segredo não estaria no fato de o elenco ter muitos jogadores, muitos meias de habilidade, coisa que é rara no futebol brasileiro. Nós temos aí o Ronaldinho, Bernard, o Luan, o Diego Tardelli, sei lá, uma infinidade. O Araújo, que também faz essa função. Será que é isso mesmo, Ronaldinho? Me explica.
Olha, não tem segredo. Acho que conseguiu formar um grupo de jogadores com uma certa experiência e muito motivado. Então, acho que para todas as posições tem 2 ou 3 jogadores que podem se manter no mesmo nível. Então, mesmo trocando jogadores, a gente consegue manter um ritmo de jogo. E eu acho que o segredo é nos deixar à vontade para fazer o que a gente gosta e só nos dar uma função sem a bola. Então, acho que o nosso segredo é esse, é nos deixar à vontade, sem fugir a característica de ninguém. Agora, tem um negócio que a gente fala pouco, mas que é muito importante. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que é o preparo físico do Atlético. Alguns jogadores, claro, pela Constituição, eles são mais leves e tal. Mas, aliás, outro dia, não me lembro qual foi o jogo, eu vou lembrar daqui a pouco. O sujeito veio para te marcar, o cara bateu como se tivesse batido numa parede, ele bateu e voltou. Acho que foi contra o Arsenal mesmo, se não me engano. Mas, fisicamente, o time está muito bem também, né? Até porque, para jogar desse jeito, tem que estar inteiro, senão... A gente faz um trabalho muito legal, né? O Carlinhos Neves tem uma forma de trabalhar que nos deixa muito bem fisicamente. Poucos jogadores passam por lesão, então isso é fundamental, né? Ter um grupo que não perde muitos jogadores e que chegam dentro de campo quase sempre bem para jogar os 90 minutos num ritmo forte. Você vê, o Atlético recentemente perdeu o Diego Tardelli com uma contusão muscular, está se tratando, deve voltar, e o Bernat porque foi uma pancada, né? Teve uma luxação no ombro. Dificilmente nesse ano o Atlético perdeu um jogador por outra questão que não fosse uma pancada, alguma coisa assim. Graças a Deus. Tem várias perguntas chegando aqui no Twitter, né? E muita gente elogiando o Ronaldinho Gaúcho, várias perguntas. Eu vou passar aqui algumas aqui, ó. Eu acho que não tem Copa do Mundo, seleção brasileira sem Ronaldinho Gaúcho. Ele é a cara do Brasil, além de jogar demais, né? Tá falando aqui a Tainara Tyler. Ronaldinho Gaúcho combina muito com a seleção brasileira, Caio? Combina. E eu acho que às vezes a gente fala, o Ronaldo tem experiência, o Ronaldo já foi campeão do mundo. Isso tudo é importante, mas o fundamental é a bola que ele está jogando no momento. Isso tudo conta como um adicional, um aditivo. Agora, ele está competindo, ele está forte fisicamente, ele está jogando em alto nível, uma competição importante como é a Libertadores, com sistemas de marcação um pouco mais duros do que se joga aqui no Brasil. Então, isso tudo faz com que a gente volte a pensar no Ronaldinho na seleção brasileira. O sistema de jogo, o arranjo de time da seleção, aquelas 3 meias com uma referência na área, é muito parecido entre Atlético, entre clube e seleção. O que difere é a característica individual dos jogadores. E aí eu acho que se nós colocarmos um pouquinho mais de velocidade na nossa seleção, vai ajudar muito o Ronaldinho. Porque se você joga com 3 meias, sendo esses 2 da pontas velozes, o Ronaldinho, pela habilidade que ele tem e rapidez de raciocínio, ele vai fazer com que essa bola chegue com qualidade à frente. Se você coloca jogadores lentos pelas laterais do campo, aí você vai matar o Ronaldinho. E aí, Belete? Até porque o Ronaldo mudou essa característica dele, né? Quando jogávamos juntos pelo Barcelona, por exemplo, ele tentava muito mais a jogada individual, né? A forma física dele, mais jovem, tudo favorecia muito para isso. A experiência na carreira dele fez hoje ele aproveitar isso, armar jogadas, arrumar o time. E o Atlético, o Caio falou certinho, tendo esses jogadores muito rápidos, favorece, porque o Ronaldinho pensa muito rápido. E esses jogadores do Atlético facilitam o trabalho dele, até pelo entrosamento, Alberto. Acho que a dificuldade do Ronaldo na seleção talvez seja isso. Não tenha tanto entrosamento quanto no Atlético, com o Bernat, com o Tardelli, com o Jô, que isso tem sido um dos segredos do Atlético. A gente tem até ouvido bastante em Minas Gerais, né, conversado com alguns amigos, de que o que o Barcelona fez naquela época, 2004, 2005, o Atlético Mineiro está fazendo. Pegou um grande treinador, um craque que é uma referência, que está motivado a vencer de novo, a ganhar títulos de novo, e arrumou o time. Agora falta o título em si. Mas com o Ronaldo jogando a bola que ele está jogando e com o time que tem, está muito mais próximo do que outros anos. O Belete citou o Atlético Mineiro e o Barcelona, que jogam um futebol ofensivo e que dá gosto de se ver. O que eles têm em comum? A reconstrução passa por ele. O Barcelona, no momento mais difícil, ou um dos momentos mais difíceis dessa história recente, a reconstrução do clube passou por uma ideia do presidente de ter um grande astro e criar um time em volta dele. E no momento foi quando ele tirou o Ronaldo do PSG. Perguntar para o Ronaldinho, então você vê semelhança do Barcelona que você jogou com o Belete, com esse Atlético Mineiro da atualidade, Ronaldo?
Tem algumas coisas que lembram, né? Acho que quando eu cheguei no Barcelona, vinha a época onde o Real Madrid vinha com os Galácticos e vencendo durante muitos anos. E eu agora, quando cheguei aqui no Galo, também, clube com muitos anos sem participar de uma Libertadores e poder fazer parte dessa volta por cima do clube, lembra muito quando eu cheguei no Barcelona. Então, estou muito feliz de poder estar passando por isso outra vez na minha carreira e espero que finalize como foi no Barcelona, vencendo títulos. Pena que não tem mais o Belete para me dar outro bicho, né? Mas então tem que achar outro aqui. Olha, agora está jogando no nosso time, pô. Aí não. Olha aqui. Quando você foi para o Flamengo, é claro que quando você se transfere para algum clube, eu imagino que o jogador sempre tem a melhor perspectiva possível, quer sempre fazer sucesso, dê tudo certo. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. No momento da tristeza, antes de acertar com o Atlético, você imaginou que fosse viver de novo isso que você está vivendo? Não só no Atlético, não só no Brasil, mas internacionalmente. Quer dizer, o mundo olha para o Ronaldinho de novo e olha com razão porque está desfilando bola. Você imaginou que isso fosse acontecer outra vez? Em algum momento você disse, não, isso já passou? Não, foi instantâneo, porque logo que eu saí do Flamengo, eu já acertei com o Atlético. Então, quando eu conversei com o presidente do Atlético, quando eu conversei com ele, eu já vi assim, esse cara está entendendo o que eu quero. É com ele que eu vou. E sempre me imaginei podendo passar exatamente pelo que eu estou passando hoje. Foi exatamente o que ele falou, que virou a chavinha, falou, eu vou. Dá para dizer, não? Foi muito simples, eu lembro que ele me olhou, ele falou, eu sei que tu tá com sangue no olho de novo, que tu quer jogar de novo e pode vir que no meu clube eu tenho estrutura para te fazer voltar à seleção. Falei, o cara entendeu o que eu quero. Voltar à seleção, e tem que voltar, né, Lê? Pelo menos 96% das pessoas que estão votando estão dizendo isso. Agora, na semana passada, a gente fez um programa, Ronaldinho, Bob, amigos, o Zinho participou do Arena Sport TV, um programa que a gente fez no Museu do Futebol. E o Zinho disse na semana passada que se o Ronaldinho não tivesse saído naquele momento do Flamengo, provavelmente a carreira dele terminaria. Eu queria saber do Ronaldinho. A gente tem a sonora do Zinho. Vamos ver a declaração do Zinho antes de perguntar para o Ronaldinho. Até o Ronaldinho vai poder ouvir. Vamos ouvir o Zinho, então, na semana passada, no Arena Sport TV. Eu acho que foi importante o Flamengo para ele. Porque a vida que ele estava levando no Flamengo, a vida profissional que ele estava levando no Flamengo, ele ia parar de jogar. Ele não ia, a carreira dele ia, estaria agora sendo cogitado não estaria da forma que ele estava conduzindo a carreira dele, a atitude profissional que ele estava tendo no Rio de Janeiro. Sem dúvida ele não seria o Ronaldinho que ele é hoje. Mas o Flamengo também contribui para isso, é outra questão, mas tem outros jogadores lá que teve uma conduta correta. Tá aí o Zinho, que era diretor, né, do Flamengo quando o Ronaldinho Gaúcho jogava lá no Flamengo. Você concorda com o Zinho, Ronaldo? Não concordo não. Nem trabalhei muito tempo com o Zinho, nem lembro muita coisa com ele lá no Flamengo. Mas não concordo não. Mas cada um tem sua opinião. Diga, Belete. Eu também não concordo com o Zinho, não. Até porque o jogador profissional ele tem que ser cobrado dentro de campo. Eu acho que dentro de campo o Ronaldo no Flamengo, apesar de não estar não ter estado no máximo nível dele, ajudou o Flamengo a conquistar muitas coisas que sem o Ronaldo provavelmente não chegaria nem perto das conquistas, do tanto tempo sem vencer, de voltar à Libertadores, como o Ronaldinho falou no começo do programa. Eu acho que existe uma preocupação muito grande com a vida fora de campo do jogador, o que não tem nada a ver com o que o cara faz. O cara pode levar a vida que quiser. Agora, dentro de campo, na minha opinião, no Flamengo o Ronaldo estava fazendo o que era possível, com o grupo de jogadores que ele tinha do lado dele, com o investimento que foi feito para montar uma equipe boa, que na época não foi, e colocaram tudo nas costas do Ronaldo. E quando ele foi para o Atlético Mineiro, ele provou que essa ideia estava errada no Flamengo. Que o Alexandre Calil, o presidente do Atlético Mineiro, montou um time para ajudar o Ronaldo, porque sabia que o Ronaldo podia ajudar o time dessa maneira. Muitas vezes eu falei que eu fazia questão de falar para o Ronaldinho antes do jogo, não precisava marcar, que eu marcava para ele, que é exatamente o que o Atlético faz. O Ronaldinho ajuda, mas o trabalho dele dentro de campo é deixar o companheiro na cara, é fazer a grande jogada para consagrar o Atlético Mineiro, que é o que ele está fazendo muito bem. Não, deixa eu perguntar para o Ronaldinho para pegar, né, para saber a opinião dele. O Belete deu uma declaração aí importante. É isso mesmo, Ronaldinho? Olha, é muito bom poder
ter companheiros, né, que te digam isso, né? Olha, não te preocupe em marcar que eu vou... Então, acho que cada um tem uma característica. Então, isso me deixou muito... Na época do Barcelona, eu tinha essa tranquilidade para jogar. E aqui no Atlético eu tenho outra vez. Então, é legal que o treinador montou um time me imaginando dessa forma. Né? Ele falou que queria um meia que tivesse essa característica, e é isso que eu imagino. E foi montando assim, jogadores rápidos do lado, um jogador mais de área ou 2 jogadores de área. Então o time foi montado de acordo com as características dos jogadores. Agora, até, apesar de não precisar, você marca. Né? Porque na hora que o Atlético perde bola e aí recompõe atrás da linha da bola e você volta, já te vi várias vezes, todo mundo já viu, né? Várias vezes você voltando do meio para buscar a bola, ali encostar no volante, tomar a bola do adversário, lançar em profundidade. O fato de não precisar também dá liberdade para fazer quando quiser. Né? Não é que não precise, né? Eu não vou marcar como Pierre, como Donizete, que aliás como estão jogando Josué. muito, né? Diga-se de passagem. Não tem como minha característica é outra. Mas os caras fazem, né, um esforço muito grande para me ajudar, que olhando os caras correndo, aquilo ali me motiva e eu vou correndo junto com eles. Então, a gente tenta se completar. Se eles não conseguem fazer o que eu faço bem como eu faço, e eu não consigo fazer da forma que eles fazem, a gente tenta se completar. Então, acho que é isso aí que vai dando um equilíbrio bom. E aquela diferença entre ter pressa e ter velocidade, né? Nem sempre a correria é a solução, é dar velocidade no jogo, que é o que você faz. Você tem 3 caras correndo, que nem o Tardelli, que nem o Bernard, que nem o Jô lá, se virando no meio dos zagueiros. Colocando velocidade, você dá essa velocidade no jogo e aí a coisa acaba funcionando. Sem dúvida, até mesmo devido à minha idade, eu não tenho mais como ser tão rápido como eles. Mas então eu tenho que pensar um pouquinho mais rápido para fazer com que eles corram. Então acho que a gente tenta se completar dessa forma. Mas quem enxerga espaço onde os outros não enxergam, não precisa correr tanto, né, Alexandre? Não precisa mesmo. Eu correria também para o Ronaldinho Gaúcho. Faria que nem o Belletti fez lá no Barcelona tranquilamente. Agora, isso que o Ronaldinho falou é a primeira coisa que tem que ter um time, né? Um motivo ou outro, o que eu faço de bem você não faz, você faz melhor em outro sentido, e o time se completa, daí o time fica forte. Eu interrompi o Helena, por favor, senhor Alberto, continue. Não, é o seguinte, falava-se do Ronaldinho no Flamengo, e eu me lembro daquele jogo Flamengo e Santos, que foi realmente um dos maiores espetáculos dos últimos 30 anos no futebol, em que o Ronaldinho brilhou de um lado e o Neymar brilhou do outro. E os dois estão se reencontrando na seleção brasileira. E eu queria uma opinião do Ronaldinho, explicar como é que pode... Parece que já houve assim um entrosamento entre os dois, dois jogadores de características um tanto parecidas e tal, ou pelo menos um tempo que o Ronaldinho era mais jovem, ele parecia muito mais com o Neymar de hoje. Mas eu queria saber dele, como é que é a parceria aí com o Neymar? Muito boa. É um craque, né? Um dos maiores talentos que a gente tem hoje. E para mim é fácil jogar do lado dele, né? Procuro ajudar da melhor forma dentro de campo. Então, né, muito fácil e acho que é uma dupla que tem muito para dar certo. Você acha que ele vai chegar no patamar que você chegou? Melhor do mundo, mito, uma pessoa que pode ser sinônimo de futebol? A gente tem muita confiança, eu acredito que sim. Torço muito para que isso aconteça, porque é um cara muito legal, muito bacana, que tem uma família, uma estrutura muito legal. Então eu torço muito e, né, espero ver ele melhor do mundo. Ô Bob, deixa eu perguntar pro Caio aqui sobre essa dupla, né? Ronaldinho e Neymar, o nome é explosivo, né? Eu acho o Neymar um craque, na minha opinião, ainda é o melhor jogador da seleção brasileira, já disse isso várias vezes. O Neymar tem encontrado uma dificuldade com o sistema de marcação que se usa nas grandes seleções da Europa. O Ronaldinho já enfrentou essas dificuldades, porque já passou por lá. A discussão, o Neymar deveria ir, o Neymar ainda vai, isso aí pouco importa. A gente já está há 1 ano da Copa do Mundo e o Neymar não foi. Qual o conselho que você poderia dar a ele, Ronaldo,
para ele se sentir um pouco mais à vontade em campo, para ele enfrentar esse sistema de marcação mais duro? Qual é o toque que você poderia dar especificamente na questão do posicionamento dentro de campo? Acho que hoje em dia, né, quando você sofre uma marcação, né, muito forte, acho que para ele é procurar ir para o mano a mano, porque é um cara que é muito rápido, que tem, né, uma habilidade muito grande. Acho que fugir do meio de campo, jogar, né, mais aberto, onde tem a chance de jogar 1 contra 1, que era o que eu procurava fazer quando eu sofria esse tipo de marcação. Mas também não adianta ficar do lado do campo e não ter alguém que dê a bola para ele. Então, quando eu joguei no Barcelona, eu joguei com o Deco, com um cara que fazia uma bola chegar em mim todo o tempo. Então, para ele poder fazer isso que eu acho que ele tem que fazer, tem que ter alguém que dê a bola bem para ele. Foi isso que você falou para o Bernard quando você chegou no Atlético? O Bernard, quando você chegou, era uma promessa. E ele cresceu absurdamente de produção e virou uma realidade do futebol brasileiro. Foi isso que você disse para ele, garoto? Vai para o mano a mano, vai para cima que você tem talento? Exatamente. Né? Eu acho que pela característica dele de jogo, né? Eu sempre falei para ele não se preocupar em vir correr atrás da bola, porque quando a bola estivesse comigo, eu ia procurar ele. Então, acho que, né, para ele começou a ser mais fácil, porque não precisou correr tanto atrás da bola, ter a tranquilidade que a bola vai chegar em boas condições. Então, acho que consegui ajudar ele só nesse aspecto. Né? Mas você já imaginou pro garoto, não? Chegou o Ronaldinho Gaúcho e disse para ele assim, não precisa ficar correndo atrás da bola não, quando a bola estiver no meu pé, eu te acho. Deixou tranquilidade pro menino correr ou não? Aí daí ele começou a fazer treino só de velocidade para correr ainda mais. Imagina, aí a gente tá vendo o gosto do Bernard aí com o passo do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho, no começo do programa eu tava falando que você, e agora com o Neymar, são as pessoas do mundo esportivo, do futebol principalmente, que mais incentivam os nossos debates, né? Qualquer coisinha que vocês façam vão virar tema de discussão. E uma das teses agora é, o Neymar tem que jogar fora do país para melhorar seu futebol. Você saiu muito cedo. Eu queria que você desse sua opinião sobre isso. Se vai fazer bem para o futebol do Neymar, se fez bem para você sair tão cedo do futebol brasileiro. Olha, para mim foi bom, muito bom, aprendi muito. Né? Tinha um lado financeiro que era completamente diferente dos dias de hoje. Então, hoje o momento do Brasil é completamente diferente. Tem 2 competições muito importantes que vão ser aqui dentro do Brasil. Então é complicado saber se ele tem que sair agora, se não tem que sair agora. Eu acho que um dia, futuramente, ele tem que jogar lá fora, porque lá se aprende muito. Mas também não sei dizer se agora seria o momento exato dele sair do Brasil. O Neymar sempre fala que quando ele achar que é o momento, ele vai, né? Quando ele se sentir feliz para ir, ele vai. Como eu abri aqui o programa falando do Twitter, tem muita gente mandando pergunta aqui, né? Aqui, ó, o Frank Júnior, por favor, não vá embora, Ronaldinho Gaúcho do Galo, fique sempre. A palavra que mais aparece aqui é Ronaldinho Mito. Tem mais de 20 aqui, Ronaldinho é mito, combina com a seleção. Enfim, quando o Ronaldinho vem ao programa, todo mundo quer fazer pergunta. E foi assim com Redação Sport TV hoje de manhã, o pessoal gravou perguntas para mandar para o Ronaldinho. Vamos ver a pergunta do André Rizek, apresentador da Redação Sport TV. Ronaldinho Gaúcho, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: acompanha a sua carreira desde que você começou no futebol profissional e eu não via você jogar a bola que está jogando hoje desde 2006, quando você foi eleito o melhor do mundo. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: por que durante 7 anos a gente não viu o grande Ronaldinho, pelo menos eu não vi, e por que agora no Atlético Mineiro você vem jogando tanta bola e com tanta consistência, ou seja, em jogos seguidos? É complicado porque futebol é feito de momento, né? Tive diversos momentos bons dentro da minha carreira e graças a Deus veio mais um momento bom. Então hoje jogo num clube que tem uma estrutura que me deixa tranquilo para trabalhar, tenho uma equipe muito forte, companheiros com muita qualidade. Então isso me deixa tranquilo para jogar, uma torcida que me abraçou e que me faz feliz, e eu estando feliz as coisas ficam mais fáceis. Diga, Belete. Eu até complementando essa resposta do Ronaldo, eu acho que às vezes que ele foi o melhor jogador do mundo pelo Barcelona, ele fazia questão
O Barça normalmente entregava o troféu pro Ronaldinho. Ele consegue andar tranquilo em Barcelona? Ou você, se estiver junto, o pessoal vai tá cima igual, de você? Tá igual. Você, imaginei. O pessoal do Barcelona entregava o troféu nas mãos do Ronaldinho antes de uma partida. E ele, quando recebia o troféu de melhor do mundo, ele apontava para os jogadores, agradecendo a correria. E acho que o que fez o Ronaldinho voltar a ser o que ele era é exatamente o time que ele tem. Esses 7 anos, provavelmente, nenhum time correu tanto para o Ronaldinho quanto o Atlético Mineiro. Isso deixa o cara feliz, deixa ele tranquilo. E o melhor, ele quer consagrar esses caras que correm para ele. É passe de gol toda hora, é consagrando o companheiro. Se o Bernard tá rico, entre aspas, hoje, né, de tantos gols, é graças ao Ronaldinho Gaúcho. Ô Ronaldinho, é claro que existe, além da dedicação dos companheiros, existe entrosamento, afinidade, né? Tipo, eu vou jogar com o Caio, eu me dou bem com o Caio, a chance de jogar melhor é maior. E a gente vê o carinho que o time tem com você e você tem com a equipe. E tem muitas perguntas aqui no Twitter querendo saber da onde que vocês inventaram a comemoração, você e o Jô. Como é que foi isso? Essa é boa. Não, porque a gente sempre fica na concentração, a gente divide o quarto e a gente fica vendo os jogos da NBA. Então os caras da NBA sempre comemoram, né, dessa forma, antes dos jogos. Aí a gente combinou, falar, se amanhã sair o gol, vamos comemorar desse jeito aí. Agora, falando em carinho, né, eu me lembrei que um dos momentos mais bonitos que eu já vi no futebol, a gente está vendo aí a famosa comemoração, aliás, abri um parênteses, quando sai gol no Atlético, especialmente gol do Jô do Ronaldinho, tem 2 comemorações, 2 vibrações da torcida. Uma é na hora do gol e outra na hora que vocês fazem isso, porque já virou uma marca registrada, já virou um espetáculo também para o torcedor. Mas eu falava aqui que poucas vezes eu vi uma manifestação de carinho mais acentuada e que emocionou mais alguém, como quando a torcida do Atlético levantou uma bandeira com uma foto da sua mãe, que era um momento muito delicado da sua vida, e a gente viu no seu olho e no seu desabafo ali que aquilo realmente tocou seu coração de uma maneira muito especial. Eu acho que era o último laço que faltava, se é que faltava, foi aquele momento, ou não? Sem dúvida, ali foi onde, né, tocou muito, que é algo que eu não esperava. Um momento, né, delicado que vinha passando a minha mãe e minha família, e ali eu me senti abraçado, que era um momento onde muita coisa passando na cabeça. Ali eu vi que eu estava fazendo a coisa certa e que as coisas estavam andando bem. Então, o que eu estou passando aqui com a torcida do Galo, nunca mais vou esquecer na minha vida, é algo que eu vou levar no meu coração pro resto. Então, eu estou me dedicando tanto que eu quero dar um título a essa torcida, porque eu quero entrar para a história do clube devido a tanto carinho que me deram. Sua mãe está bem? Ótimo, graças a Deus, tudo ótimo. Que bom. Ô Bob, a gente tá vendo, e esse carinho, a gente tá vendo que o Ronaldinho tá se entregando bastante em campo, e é uma troca, né, torcida e time. Mas a gente tá mostrando a comemoração, eu fico imaginando, né, a garotada na escola fazendo gol e fazendo comemoração igual. Hoje o Belete tem 2 filhos pequenos, deve fazer comemoração, o Ronaldinho e Ju, pelo corredor, não vai se machucar, menino. Isso é muito preocupante. Agora, o Ronaldinho falou que quer dar um título pro Atlético Mineiro. A gente tá vendo uma comemoração de novo, que é um barato, né? Lá, é legal, né? É bacana, é bacana. O Atlético pode ser campeão da Libertadores. E o Barcelona passou para a semifinal, né, da Liga dos Campeões, e pode ter aí o Barcelona campeão da Europa e o Atlético campeão da Libertadores. Uma final, Barcelona e Atlético Mineiro, seria o Ronaldinho reencontrando. Apesar que o Belete disse ontem, falou agora antes do jogo, que ele acha que o Real Madrid que vai ganhar lá na Europa. Mas você sonha com essa final? Traíra! Você sonha com essa final, Ronaldinho, enfrentando o Barcelona numa final de Campeonato Mundial? Olha, dizer a verdade, eu nunca tinha pensado, né, nessa hipótese. Sempre imaginei, né, conquistando a Libertadores, mas nunca tinha pensado além disso. Então, agora o pensamento é de vencer a Libertadores. E depois tiver essa alegria de chegar numa final dessa contra o Barcelona, seria, né, uma realização de um sonho pelo Galo. E o que você está achando da Libertadores, Ronaldinho? A diferença é muito grande, você há muito tempo não jogava Libertadores, voltou a jogar agora com o Atlético. O que você vê de diferença? A gente teve aquela confusão na semana passada.
Atlético Mineiro e Arsenal, com a equipe do Arsenal, com a arbitragem, com a Polícia Militar aí de Minas Gerais. A questão de segurança, questão de jogo em si, é muito diferente do que você estava acostumado na Europa mesmo? É complicado, mas a Libertadores é o que mais, né, faz lembrar a Champions League, pelo fato da competição ser diferente, é muito disputada. Né, quando se joga o Campeonato Espanhol e vai para a Champions League, a diferença de intensidade de jogo, de marcação dos adversários, é o que faz lembrar aqui. Tu joga o Campeonato Mineiro num ritmo e vai para a Libertadores, é outro completamente diferente. Então, né, a organização das competições é de uma forma bem diferente uma da outra. Então, né, o que faz lembrar uma Champions League de uma Libertadores é a diferença entre um campeonato e outro. E falando desse incidente ou desse episódio contra o Arsenal na semana passada, internamente, o que vocês jogadores pensaram e conversaram sobre isso? Como é que vocês viram aquela situação toda? Só para lembrar quem está em casa, né? Se você estava em outro planeta, houve uma briga da polícia contra, ou ao contrário, dos jogadores do Arsenal, agrediram a polícia, alguns foram presos, tiveram que pagar para sair do estádio depois. Foi uma confusão realmente generalizada, uma cena que a gente não gosta de ver. O que vocês pensaram disso? A preocupação nossa, né, dos jogadores, era que ninguém do Atlético se envolvesse, para que a gente não fosse punido e perdesse o mando de campo, que é algo que a gente, né, preza muito, que a gente adora jogar no Independência. Então a nossa preocupação era que ninguém do Atlético se envolvesse na confusão para não ter uma punição em cima da gente. E a possibilidade de jogar de novo contra o Arsenal é algum problema? Vocês acham que esse episódio pode ter alguma repercussão no possível encontro futuro? Não, acho que aí foi entre os árbitros e os jogadores deles, nada a ver com a nossa equipe. Então não vejo problema nenhum. Bom, como eu falei, tem muita gente, a gente está vendo aí imagens, né, da confusão do jogo Arsenal e Atlético Mineiro e Arsenal, né, envolvendo os jogadores do Arsenal com a Polícia Militar, ali a gente viu cadeiras voando. Mas eu falar, quando o Ronaldinho vem ao programa, todo mundo quer fazer pergunta. E o Fábio Seixas, que participou também do Redação Sport TV hoje de manhã, também quer fazer a pergunta para o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, a minha pergunta é sobre o Messi. Eu considero que o seu melhor momento, talvez você tenha a mesma opinião, foi quando você estava no Barcelona. Você acha que no seu grande momento, no seu auge no Barcelona, você chegou a jogar o que o Messi está jogando hoje? Não, são momentos diferentes. O que ele fez foi uma história. Ele marcou e está marcando aí há anos, acho que 4, 5 anos, o melhor do mundo. Né, ele conseguiu se manter, espero que consiga se manter ainda mais 10 anos assim bem, porque é para mim, o melhor que tem aí. Então, acho que ele conseguiu se manter como o melhor do mundo, bem mais tempo que eu e momentos completamente diferentes. Tá vendo a imagem do Barcelona com o Messi em ação, o Messi que jogou ontem de Barcelona, Messi e Liga dos Campeões. Eu queria a opinião do Ronaldo sobre os 4 finalistas aí, semifinalistas, e quem ele acha que vai chegar lá. Borussia, né, Dortmund, Bayern de Munique, Real e Barça. 2 espanhóis e 2 equipes alemãs. Diga, Ronaldinho, a sua opinião sobre as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Vai ser complicado, né? Chega agora que todos os 4 ali tem chance, mas eu acho que o Barcelona vai levar de novo. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui vinda do pessoal do Redação, que é o Tim Victor, que faz uma pergunta mais filosófica do programa Redação Sport TV. Vamos dar uma olhada. Ronaldinho, quem é você? Você passa a imagem de uma pessoa alegre, muito simpatia, mas nos altos e baixos da tua carreira parece que você é uma pessoa mais complexa. Então, quem é a verdadeiro Ronaldinho Gaúcho? Eu sou um cara alegre, normal, mas como todo mundo, quando as coisas não estão bem, o couro come, o bicho pega pra todo mundo. Mas a Belete teve, né, a gente viveu muito tempo junto e Belete sabe como eu sou desse jeito sempre.
Sou um cara brincalhão, alegre e feliz. É mesmo, Fred? Nunca deu trabalho? Nunca deu? Não, que é isso, o Ronaldo era uma das pessoas mais fáceis de se conviver, né? Sempre de bom humor, apesar da pressão que sempre é exercida sobre o futebol dele, sobre a carreira, leva sempre no bom humor para responder na bola, né? Você nunca vê o Ronaldo caçar confusão com alguém através de palavras, de respostas. Sempre jogando futebol, e porque a pressão é realmente muito grande. É difícil você manter o controle emocional sendo um craque do futebol. Não é a mesma pressão que é exercida sobre outros jogadores. Então a experiência de vida ensinou o Ronaldo isso, e hoje a gente vê um cara muito mais maduro que até nos momentos bons fala pouco, né? Não admite praticamente que ele está nos melhores momentos da carreira, mas elogia bastante o grupo que ajuda ele a estar nessa fase. Ele nunca falou assim, não, professor, eu quero jogar só na esquerda hoje eu não vou lá pro meio. Nunca fez isso. Não. Nunca arrumou confusão nem nada. Esse negócio, a vida é complexa, né? Tudo é complexo nessa vida, sobretudo as pessoas que são muito estranhas. Agora, acontece o seguinte, o Ronaldo falou da Liga dos Campeões, eu queria saber da Libertadores. O Atlético 100% é o time que joga mais bonito, mais interessante, joga muito, o Galo. E eu queria saber dele qual o grande adversário que o Atlético vai enfrentar, na opinião dele, nessa Libertadores. E se o Atlético, quando chegar na hora do mata-mata, ele vai ter o mesmo impulso, a mesma postura que tem tido agora. Olha, a partir de agora, né, começa uma outra competição, falta o jogo do São Paulo, onde ainda dá para jogar mais descansado, mas tem que aproveitar como um grande treino para que a gente possa chegar bem na próxima fase. Mas na próxima fase a gente sabe que vai complicar tudo de novo, todos os jogos vão ser duros e não vejo assim um adversário que possa vir a complicar. Acho que a partir da próxima fase todas as equipes vai começar tudo do zero, onde tudo pode acontecer. A gente, até falando dessa virada de chave aí, né, de competição, enquanto a gente vê aí mais alguns lances desse Atlético que está jogando muita bola, recentemente no último jogo, o Cuca começou a fazer uma experiência jogando com 3 volantes. Além do Pierre e o Donizete, que eu acho que são peças fundamentais desse esquema tático, ele colocou também o Josué. Você acha que para a próxima fase da Libertadores, o Atlético pode em algumas partidas também ter um jogo um pouco mais travado, um pouco menos amplo ou franco, como tem sido normalmente até agora? Agora começa a complicar, né? Porque os jogos fora de casa tem que saber jogar. Então, acho que é legal estudar uma outra postura tática, porque se vir a precisar, tem que estar bem treinado, tem que já ter jogado dessa forma. Mas eu acredito que a gente vai continuar jogando do mesmo jeito. Dentro de casa, fora de casa, jogar com todos esses atacantes, que do jeito que tá dando certo, eu acredito que a gente vai continuar assim. Especialmente dentro de casa, porque é um absurdo que o Atlético joga no Independência, né? Primeiro que não perdeu, não perde no Independência. E tem uma aura na hora que o time entra em campo, parece que o adversário já sente aquela pressão toda. Acho que essa pressão toda é sente porque a torcida do Galo faz essa pressão, então, né, o Independência tem o estádio tem um formato que ajuda essa pressão, e a gente se sente muito confiante jogando ali. Eu tenho esse prazer, né, de poder dizer que desde que cheguei nunca perdi aqui no Independência, então, né, a gente tem uma confiança muito grande quando joga dentro do Independência. Antes de eu passar lá de novo, só se é você que assina o documento, não é o presidente do clube. Se é você que assina o documento, o Galo vai para a final da Libertadores, joga onde? No Independência ou no Mineirão? É complicado, né? Apertei, né? Mas eu ia querer jogar onde eu nunca perdi, né? Para chegar confiante, eu ia querer jogar onde eu nunca perdi. Time que tá ganhando não se mexe, né? Ronaldo, por favor, fala pro Bob Faria aí. Exato. Não inventar moda. Tá muito bem o Galo do jeito que tá. Não é negócio de 3 volantes, nada disso, viu? Por favor, fala isso pra ele. Não sou eu não, seu Helena. Foi o último jogo, o Cuca colocou os 3 volantes, não fui eu não. Ô, Caio, a gente tá vendo, enquanto o Ronaldinho tava falando com o Bob lá,
imagens do Ronaldinho Gaúcho e gols do Atlético. Você pode me dizer melhor do que eu, toda bola passa pelo Ronaldinho. Ou é gol dele, ou é passe dele, ou é lançamento, ou é cruzamento dele, é bola parada com o Ronaldinho Gaúcho. O Cuca tá certo? Tem que fazer isso mesmo? O jogo tem que passar pelo Ronaldinho? Tem que fazer. Eu falo muito em arranjo de time. O Bob citou os 2 volantes, né? Eu já falei também dos 2 homens que jogam pelas beiradas, mas tem um outro jogador que é fundamental para completar o jogo do Ronaldinho, que é o Jô. O Jô joga no meio dos zagueiros e ele sabe trabalhar ali e segurar a bola da maneira que precisa. O Ronaldo é o grande cérebro da equipe do Atlético Mineiro. O Ronaldo é o cara diferente. É o cara que faz com que essa bola chegue com qualidade à frente. É o cara que sabe segurar a bola na hora de segurar a pressão. E falando especificamente em termos de Libertadores, a única coisa que me preocupa, não chega a preocupar, mas é que eu acho que o Atlético tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, é que agora a gente entra numa fase de mata-mata em que conta gol fora de casa. O Atlético é fantástico porque faz gol em todos os jogos, mas muitas vezes também toma, né? E isso precisa, esse ajustezinho que precisa ser feito, porque 2 empates, 2-2 em casa e 0-0 fora, por exemplo, ele estaria fora. Você tem uma decisão contra o São Paulo. E a possibilidade de já tirar um grande, ou pelo menos um grande aqui do Brasil, da próxima fase, onde o Atlético voltaria a encontrá-lo com grandes possibilidades, dependendo dessa última rodada. É assim que funciona a cabeça de vocês? Vocês estão levando para o Morumbi o jogo da semana que vem realmente como uma decisão? Só deixa antes do Ronaldinho responder, só passar a informação, né? Jogar lá no Independência, na final da Libertadores, a Conmebol pede um público de 40 mil no estádio, né? O Independência tem um pouco menos do que isso. Daí o jogo, teoricamente, teria que ser no Mineirão para atingir essa capacidade máxima. Não, mas Alexandre... Diga, Bob. Não, se você me permite, é porque há planos da diretoria do Atlético e junto já com a administração do estádio para construir mais lugares no estádio para que o estádio consiga abrigar o número necessário para uma possível final de Libertadores. Isso, é para fazer uma arquibancada ali onde existe hoje os vestiários do Independência. Mas o Ronaldinho respondendo a pergunta do Caio, então fugir, né, eliminar um grande brasileiro para fugir também de um confronto brasileiro mais adiante no mata-mata, Ronaldo. Olha, a gente não está pensando em eliminar, ver o que vai acontecer. Tem que jogar jogo a jogo, porque começar a ver quem é que vai ter na próxima fase. Eu penso que tem que jogar contra todos da mesma forma, jogar sempre para vencer, sem pensar o que possa vir a acontecer na próxima fase. Mas não seria bom pensar assim, senhor Helena? Tirar, pelo menos o que a gente tem visto, os times brasileiros são realmente mais fortes, né? Estão aparecendo bem, todos os times têm condição de chegar bem. Em geral, sim. É por isso que eu tinha feito a pergunta para o Ronaldo, que acabou não respondendo. Quem ele acha que é o time que vai fazer frente, aquele time que realmente tem condições de chegar além do Galo? Tá, então pergunta agora de novo. Então está feita a pergunta. Qual é o time que você acha que pode chegar com o Galo na final? Olha, tem os times aí que vão jogar, que pode ser que passem, que tem chance de jogar na altitude. Tem os times argentinos que quando jogam em casa podem complicar. E os clubes brasileiros que sempre quando chegam nessa fase do mata-mata, que tem a possibilidade de jogar o segundo jogo em casa ou jogar em casa, chegam fortes. Então eu acredito que tudo possa vir a acontecer agora nessa próxima fase. Então eu estou pensando e me preocupando só com o Atlético, me esforçar para que a gente esteja lá. Não adianta só ter começado bem e achar que já está na final, que já está numa semifinal. Então a gente tem que ter os pés no chão e ter a consciência que tudo que a gente fez até agora foi importante, mas não valeu de nada ainda. A gente tem mais uma parcial da nossa enquete que a gente está perguntando hoje sobre o Ronaldinho Gaúcho na Confederação, na Copa das Confederações. A gente está chegando no final da parte da entrevista com o Ronaldinho Gaúcho, para a gente dar mais uma parcial. Olha lá. Na sua opinião, o Filipão deve levar o Ronaldinho Gaúcho para a Copa das Confederações? Sim, 97%, não 3%. Eu queria, para a gente ir finalizando, Ronaldinho, né, já agradecendo a sua participação, mas o que significa a seleção para você? Qual a sua relação com a seleção brasileira hoje?
A seleção é sempre a realização de um sonho, é ter o trabalho reconhecido. Quando tu tá bem no clube, tu tá bem na seleção, então é sinal que tu tá num grande momento. Então a seleção é um momento de maior alegria, é a realização do sonho do atleta. A gente tá vendo o gol contra a Inglaterra aqui, Ronaldinho. Foi cruzar ou bateu direto? Foi direto, mas não era para entrar aí onde entrou, não. Quantas vezes já te perguntaram isso? Diga, Caio. Que golaço. Até como homenagem, se não vou tomar um puxão de orelha em casa, o namorado da minha irmã é atleticano doente, eu tava com ele ontem à noite, ele falou, você vai estar com o Ronaldinho amanhã. Fala pra ele se ele tem ideia que ganhar Libertadores significa entrar pra história como o maior jogador do Galo de todos os tempos. Você tem essa noção, Ronaldo? Olha, eu sei que posso entrar para a história sendo, né, campeão da Libertadores, mas nunca imaginei como o maior da história de todos os tempos, e sim entrar para a história. Esse é o meu sonho, o meu objetivo, e eu vou correr atrás para ver se realizo mais esse sonho. A gente estava vendo as imagens do Ronaldinho com a camisa da seleção, né? E o Ronaldinho está na história da seleção brasileira, foi campeão do mundo em 2002. E a gente percebeu um Ronaldinho saudoso, vendo as imagens. É isso mesmo, Ronaldinho? Assim, te faz bem, te motiva a ver as imagens de novo? Não precisa nem olhar as imagens, é só lembrar, já está na memória tudo que passei da seleção brasileira. Então, sempre que lembro, bate uma saudade da seleção e uma vontade muito grande de ser campeão do mundo de novo. Ronaldinho, toda vez que parou para pensar no tamanho da pressão que será? Desculpa, Alexandre. E aí, imaginando que você estará na Copa do Mundo. Aqui, eu vou botar meu voto, eu acho que ele tem que ir para não só a Copa das Confederações, mas para a Copa do Mundo também. A pressão que vai ser, você está acostumado com isso desde sempre. Uma seleção brasileira dentro do Brasil disputando a Copa? É o que o jogador gosta, né? Daquele frio na barriga, dessa pressão, de poder entrar para a história. Então, isso aí é o que motiva. Saber que vai ter essa pressão é o que se motiva a se preparar bem para suportar tudo isso. Pra gente finalizar, a última pergunta, prometo que o Ronaldinho tem treino. O Cuca é bonzinho, mas é bravo, né? Ele cobra, né, pontualidade dos jogadores. Ronaldinho, você é um jogador consagrado, entrou na história do futebol mundial, melhor jogador do mundo, ganhou a Copa do Mundo, ganhou o Campeonato Europeu, foi ídolo em todos os times que passou. Te falta alguma coisa ainda na carreira? Você corre atrás de algum sonho? Falta Libertadores. É o título que me falta. E também, né, acabar a carreira ganhando uma Copa do Mundo. Aí seria acabar bem minha carreira. Ou seja, é essa Copa. Então é essa que ele quer ganhar, né? Queria agradecer muito a participação do Ronaldinho Gaúcho conosco, agradecer a Globo Minas lá que nos ajudou, ao CT do Galo, como disse aí o Bob Faria no início, né, que preparou todo o espaço para a gente poder falar com o Ronaldinho Gaúcho. Não é sempre que a gente consegue trazer o Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho as portas estão sempre abertas para você, para participar sempre do programa, quando você puder, quando quiser. E vou fazer o seguinte, vou fazer um convite no ar que tem bastante testemunhas. Se o Atlético Mineiro conseguir vencer a Libertadores, posso te convidar para vir aqui no programa, aqui no estúdio? Tá fechado. Fechado, hein? Várias testemunhas, hein? Várias testemunhas. Obrigado, Ronaldinho Gaúcho, pela sua participação. Bob, muitíssimo obrigado também pela ajuda aí para fazer essa entrevista com o Ronaldinho. Valeu. Obrigado, Bob Faria. Obrigado, valeu, Ronaldinho Gaúcho. Tchau. Valeu, Bob. Valeu, Ronaldinho. Muitíssimo obrado a todos aí. Eu fiquei aqui viajando na imaginação da pergunta do Caio, imaginando o Ronaldinho metendo bola pro Rei Reinaldo, hein? Sonho, né? Encontro de gerações. Ai, que coisa linda que ia ser. Mas o Galo joga muito. Joga muito, né? Mas o Ronaldinho está realmente numa grande fase, né, Belete? Ele voltou, o que ele diz bastante, né? Voltou a estar feliz jogando. E resgatou a alegria, né? Que parece que ele havia perdido e até a motivação, né?
Eu acho que, em cima de tudo, também porque ele é cobrado por isso, né? Acho que ele tem uma cobrança de um presidente, de um treinador que chama ele no canto e cobra pelos resultados. É uma torcida apaixonada, mas também que cobra. Eu acho que, aliando as duas coisas, essa cobrança com a motivação dele de conseguir ser campeão de novo, faz dele hoje o Ronaldinho que a gente tem gosto de ver jogando futebol. Cobra mesmo, Caio? O cara é top, vai lá e cobra. Você não tá correndo, você não tá chutando. O cara cobra mesmo? Ah, cobra. Algumas coisas me chamaram muita atenção e, assim, de uma forma muito legal. O torcedor do Atlético, sem dúvida nenhuma, vê que ele está muito motivado para ganhar essa Libertadores. Para nós brasileiros, ele deu uma declaração que eu acho que é importante. Ele falou: o Deco era para mim o que eu posso ser para o Neymar hoje em dia. Né? Eu jogava mais aberto e pegava a bola numa situação de ir para o mano a mano. Hoje o Neymar ficando aberto, eu posso fazer essa ligação para ele. E o terceiro, que a gente usa muito uma palavra que é fome. Do que você tem fome na carreira? O jogador tem que estar sempre buscando algo mais. E o Ronaldo deixou bem claro que hoje a fome dele é fazer uma grande Copa do Mundo no Brasil. Tomara que ele atinja todos os objetivos, seria bom para o nosso futebol. Seria ótimo. Ele falou, né, os sonhos que ele procura realizar ainda na carreira: ganhar a Libertadores com o Atlético, tem que ser com o Atlético, e ganhar a Copa do Mundo para poder encerrar a carreira. A gente vai fazer nosso